Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Continuamos agora com esse vídeo a ver a oração do Pai Nosso como a oração, o resumo do Santo Evangelho, né? E lembramos que ela é um resumo do Evangelho porque é o centro da Sagrada Escritura, porque é a oração do Senhor e porque também é a oração da Igreja. No último vídeo, nós falamos dessa dimensão litúrgica da oração do Pai Nosso, que é colocada no contexto litúrgico desde o início da nossa Igreja, tanto no ofício divino, que são aquelas orações que os sacerdotes e muitos leigos fazem também, oração das laudes, das vésperas, manhã e noite, durante o dia, mas também na recepção, no conferimento dos sacramentos do batismo e da confirmação para aqueles que desejam se tornar cristãos, no nosso caso, cristãos católicos, né? Com aquele rito que na antiguidade se chamava de traditio, ou seja, a palavra traditio significa tradição. É o rito de entrega da oração do Pai Nosso àqueles que, de catecúmenos, ou seja, de aqueles que estavam se preparando para receber o batismo e a crisma, se tornaram neófitos, ou seja, novos iluminados, apenas batizados, né? Então, a oração do Pai Nosso sempre foi muito importante. E esse rito, então, dentro desse contexto litúrgico da recepção do sacramento da iniciação cristã, no caso do batismo e crisma, mostra essa dimensão eclesial da oração do Pai Nosso, né? Oração dominical. Pois bem, então agora nós estamos no número 2770, né? E o Catecismo da Igreja Católica lembra também da presença muito forte da oração dominical, oração do Senhor ou Pai Nosso, na própria liturgia eucarística, na celebração da Santa Missa, né? Falamos do batismo e da crisma e agora da Eucaristia. Aparece como oração de toda a Igreja, a oração do Pai Nosso. Não é uma oração privada, é uma oração da Igreja. Bom, e exatamente ali, na oração eucarística, colocada na celebração da Santa Missa, a oração do Pai Nosso, que se revela ou se desvela o sentido pleno dessa oração e toda a eficácia da oração do Pai Nosso. Por quê? Onde é que está a oração do Pai Nosso dentro da Santa Missa? Nós sabemos que a missa tem duas partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. A oração do Pai Nosso está situada dentro da segunda parte, que é a liturgia eucarística, e ela é colocada entre aquilo que o catecismo chama de anáfora e depois o rito da comunhão. O que é anáfora? A anáfora é a própria oração eucarística. O padre começa: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, né? Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Então, de certa forma, começa ali já, isso é uma preparação, mas para simplificar, ali começaria toda a oração eucarística que o sacerdote faz, né? Então, essa oração eucarística, tecnicamente, nós chamamos de anáfora, né? Que é a oração eucarística. Então, o Pai Nosso está entre
essa oração eucarística e antes de nós começarmos o rito de comunhão, que seria a liturgia da comunhão, a preparação para receber a comunhão. E ela é colocada ali e existe uma dimensão bonita da oração do Pai Nosso colocado nesse momento, né? Quando termina, digamos assim, essa oração eucarística e começa a preparação para o rito da comunhão. Então, nós temos no meio ali a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso serve para recapitular. Recapitular o quê? Retomar tudo o que foi dito antes. Porque se nós prestarmos atenção quando o sacerdote faz a oração eucarística, existem ali várias petições. Se pedem por aqueles que partiram, aqueles que ainda estão nesse mundo, se pede pelo Papa, pelos bispos, pelos diáconos, pela unidade da Igreja, pela unidade do mundo. Então, as várias orações eucarísticas, elas são compostas por várias petições a Deus. Quando se reza o Pai Nosso depois da oração eucarística, e já nesse início da liturgia da comunhão, né? Então, nós estamos recapitulando, de um lado, todas as petições, todas as intercessões que foram expressadas, diz aqui no Catecismo, nesse movimento da epiclese. O que é a epiclese? A epiclese é a invocação do Espírito Santo. É aquele momento em que o padre ele junta as duas mãos, coloca sobre o pão e o vinho e evoca que o Espírito Santo venha para transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. Esse movimento e essa invocação do Espírito, tecnicamente, é chamada de epiclese, né? Que nada mais é do que a invocação do Espírito Santo. Então, ali começa, digamos que, a liturgia eucarística propriamente dita, ou a oração eucarística propriamente dita, melhor dizendo, né? Então, exatamente nesse momento da epiclese, então, de um lado, tudo aquilo que começou com a epiclese, com a invocação do Espírito Santo, as intercessões e os pedidos ao Pai. E de outro lado, então o Pai Nosso recapitula tudo isso, e de outro lado o Pai Nosso nos coloca, olha que imagem bela, né? Batendo a porta do reino dos céus, próxima já da Eucaristia, né? Batendo a porta do reino dos céus, o festim do reino do céu, que vai ser nos dada com a Sagrada Comunhão, né? Porque a comunhão sacramental, ela antecipa o reino de Deus para nós, tá? A igreja é o início do reino de Deus, mas o reino de Deus só se consumará na glória do reino dos céus de fato, mas a comunhão já é essa antecipação do reino de Deus. Então, com a oração do Pai Nosso, nós estamos também, recapitulo, né? Estamos recapitulando todas as intercessões e pedidos que foram feitos durante a oração eucarística, mas ao mesmo tempo ela nos impulsiona a bater na porta do reino dos céus, e aí nós vamos antecipar esse reino com a Sagrada Eucaristia. O número seguinte, 2771, lembra, então, que a Eucaristia, a oração do Pai Nosso dentro dessa dinâmica da Eucaristia, nos revela também o caráter escatológico. O que é o escatológico? São os últimos tempos, é a questão do céu, do inferno, do purgatório. Mas a escatologia, na verdade, é a salvação que Deus vai nos oferecer, né? Então, o Pai Nosso nos coloca à porta também dessa salvação. Porque o Pai Nosso é a oração própria dos últimos tempos. Quais são esses últimos tempos? Não precisamos ter medo dessa expressão, porque os últimos tempos nada mais são do que os tempos da salvação, que começou onde? Em Pentecostes, quando o Senhor envia o seu Espírito sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, e só vai terminar com o regresso de Jesus na parousia, quando ele virá finalmente julgar os céus e a terra, né? Então, e ofertar a sua salvação. Então, esses são os tempos, nós estamos agora nos tempos da salvação, até que o Senhor regresse definitivamente. Então, todos os pedidos que estão no Pai Nosso e que nós fazemos ao nosso Pai, elas se apoiam exatamente nessa salvação que já foi realizada por Jesus Cristo, né? Por esse Cristo que é crucificado e ressuscitado, porque o céu já é nosso, o céu já nos pertence. Só precisamos que essas portas sejam abertas no tempo devido, né? Então, dessa fé inabalável, brota a esperança da Igreja, que acabou suscitando essas 7 petições que estão na oração do Pai Nosso, que nós vamos estudar mais posteriormente, né? Nessa certeza de que nós já somos salvos por Jesus Cristo. E exprime exatamente os gemidos, os desejos do homem do tempo presente,
que, porém, tem que viver esse tempo como um tempo de paciência e um tempo de espera, de modo que a Eucaristia e o Pai Nosso tendem o que? Nos colocam para a vinda do Senhor. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, até que Ele venha. Nós rezamos o Pai Nosso para que prepare o nosso coração para esse tempo de salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.